Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 148º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 14, livro de Salmos, capítulo 89, versículos 1 a 18, e o livro de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 39. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra. Precisamos acreditar na palavra de Deus. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé. Quando tudo vier contra, a sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta que está sendo semeada agora. A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas. Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romazeira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozes, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte diante de Micmas, o outro ao sul diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás.
Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Ave. O voto de Saul. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isto a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: traidores! Rolem para aqui uma grande pedra! E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e que os matem aqui, e então comam, e que não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas é salvo pelo povo. Então Saul disse: vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça como achar melhor.
Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venham cá todos os chefes do povo e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo o Israel: fiquem vocês de um lado e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me, o que foi que você fez? E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto, ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para a sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 14, destaca o versículo 1. Este capítulo concentra-se em Jonatas, o filho mais velho de Saul, que havia vencido a primeira grande batalha contra os filisteus, embora o crédito tenha sido dado aos seus, conforme capítulo 13, versículos 1 a 7. É uma bênção extraordinária da graça de Deus que um homem como Saul tivesse um filho tão maravilhoso como Jonatas. Ele era um guerreiro corajoso, conforme 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 22, um líder nato e um homem de fé que procurava fazer a vontade de Deus. Saul é um exemplo trágico do homem popular do mundo que tenta parecer religioso e faz a obra de Deus, mas a quem faltam uma fé viva no Senhor e um coração reto para honrá-lo. Infelizmente, a história da igreja registra a vida de muitas pessoas dotadas de dons que usaram Deus para alcançar seus objetivos, mas que, no final, abandonaram o Senhor e acabaram na desgraça. Incrédulo, Saul teria vetado a iniciativa ousada de fé, e Jonatas não quis discordar de seu pai em um momento tão importante. Jonatas provavelmente teria sido insubordinado ao seu pai e principal comandante, mas seu plano, ainda assim, era a estratégia mais sábia a ser tomada. Compreendendo o versículo 6, esse tipo de autoconfiança arrogante era exatamente o que Jonatas queria ver, porque
dava a ele e a seu escudeiro a oportunidade de se aproximarem dos guardas antes de atacar. Quem temeria um único soldado e seu escudeiro? Mas esses dois homens tinham o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19. Ao estudarmos a vida de Saul, veremos cada vez mais evidências de que ele era o que muitos chamam de controlador. Ele tinha inveja do sucesso de outras pessoas, suspeitava de qualquer estratégia que não partisse dele, ou, no mínimo, que não fosse aprovada por ele. E era impiedoso em eliminar quem desafiasse sua liderança ou expusesse sua loucura. Compreendendo o versículo 18, Saul ordenou ao sacerdote que lhe trouxesse o éfode, literalmente em hebraico, a arca do Senhor. Ele provavelmente fazia planos de levá-lo para o campo de batalha com o exército, uma tática equivocada que trouxe o juízo na época de Eli, conforme capítulo 4. Compreendendo o versículo 19, o sacerdote nunca tinha a chance de determinar a vontade de Deus, pois, quando Saul ouviu o barulho cada vez mais alto da batalha, interrompeu os procedimentos divinos e tomou sua decisão. A impaciência e a autoconfiança de Saul o dominaram, e ele agiu sem saber a vontade de Deus e fora da bênção do Senhor, conforme Deuteronômio 20, versículos 4 a 5. Compreendendo o versículo 24, as condições espirituais de nosso coração são reveladas não apenas pelas ações que praticamos, mas também pelas palavras que falamos, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, versículo 34. As palavras do rei Saul registradas nas Escrituras muitas vezes revelam um coração controlado pela arrogância, loucura e engano. Ele dizia tolices só para impressionar o povo com sua espiritualidade, quando, na verdade, ele estava andando longe do Senhor. Compreendendo o versículo 26, Saul não impôs este jejum porque era o que Deus queria, mas sim para que seus soldados pensassem que ele era um homem totalmente dedicado ao Senhor. Foi uma ordem que deixou mais evidente a fé confusa e supersticiosa de Saul. Quando obedecemos aos mandamentos do Senhor, caminhamos pela fé, mas quando seguimos regras humanas contrárias à natureza, só tentamos o Senhor. A primeira atitude é de confiança, mas a segunda é presunção. Todos precisamos ouvir a admoestação dada em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Exposição bíblica dos versículos 33 a 36. Como fez muitas vezes, o rei assumiu a liderança espiritual e mandou que os homens levassem os animais a uma grande pedra para serem mortos, a fim de que o sangue fosse facilmente drenado da carne. Em seguida, ele construiu um altar para que os animais fossem oferecidos como sacrifícios de comunhão, conforme Levítico 3, e também capítulo 7, versículos 11 a 34. Tendo o povo permissão para comer parte deles em uma festa de confraternização. De modo débil, Saul estava tentando transformar a refeição voraz de seus homens em um culto de adoração, mas os soldados estavam famintos e mais interessados em comer do que em adorar ao Senhor. Deus resistirá àqueles que querem usá-lo para os seus próprios propósitos. E eu finalizo a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 14, com a exposição bíblica dos versículos 41 a 45. A sorte caiu pela segunda vez em Jonatas. Deus poderia ter mudado os resultados, conforme Provérbios 16, versículo 33, mas a sua vontade era trazer tudo à tona e humilhar o rei Saul, cujo orgulho havia causado todo o problema. E o povo exaltou Jonatas, não Saul, como o homem que havia trazido a grande vitória para Israel. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 89, dos versículos 1 a 18.
A promessa de Deus a Davi. Salmo didático de Etã, Israelita. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 89, dos versículos 1 a 18. O salmo começa com uma nota alegre de adoração com louvor a Deus do salmista, conforme versículos 1 a 4, no céu, versículos 5 a 8, e na terra, versículo 9 a 13, e, especialmente, do povo de Israel, versículos 14 a 18, que se alegra ao Senhor o dia todo, versículo 16. O salmista canta, versículo 1, os anjos louvam, versículo 5, e até os montes cantam de alegria, versículo 12. Etã louvou a fidelidade do caráter de Deus, versículos 1 e 2, e a sua aliança, versículos 3 a 4, sobre os quais ele tem muito a dizer. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O céu é um lugar de adoração e os anjos louvam o Senhor por seus atributos gloriosos, conforme versículos 5 a 8 e também Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Pois não há Deus como ele. Êxodo 15, versículo 11. Mas a terra se junta ao hino e até as ondas fortes do mar obedecem a Deus e o louvam. O mar agitado é uma imagem das nações. Conforme Salmos 93, versículo 5, livro do profeta Isaías, capítulo 17, versículos 12 a 13, e Apocalipse 13, versículo 1 e 17, versículo 15. Por isso, Etã mencionou a vitória de Deus sobre o Egito, Raabe, Salmos 87, versículo 4 e Isaías 51, versículo 9. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 89, dos versículos 1 a 18, trago o versículo 15 e a sua compreensão. Se algum povo na terra tem o direito de louvar a Deus, é a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor. Israel possuía uma terra santa que lhe foi dada por Deus, tinha uma dinastia real escolhida por Deus e contava com a luz da lei santa que guiou os seus passos nos caminhos do Senhor. Além disso, Israel dispunha de um sacerdócio santo que servia ao povo e abençoava, conforme versículo 15 e também número 6, versículos 24 a 26. Homens que tocariam as trombetas para sinalizar os dias santos e festas especiais.
Quantas vezes desvalorizamos a dádiva da vida eterna e o nosso relacionamento com Cristo por não permitirmos que esses privilégios incomparáveis influenciem a maneira como vivemos a cada dia. Você já agradeceu humildemente a Deus hoje pelas dádivas deles? Reflita. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 39. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos! Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 23, dos versículos 13 a 39. Versículo 13. Os pobres de espírito entram no reino, conforme capítulo 5, versículo 3. Mas os orgulhosos ficam de fora e até impedem outros de entrarem. O verbo grego usado para descrever a situação indica pessoas que estão tentando entrar, mas que não podem. Ficar de fora do reino é muito ruim, porém, ser um obstáculo no caminho dos outros é pior. Ao ensinarem tradições humanas, em vez de proclamarem a verdade de Deus, eles se apoderam da chave do conhecimento e fecharam a porta para a salvação, conforme Lucas 11, versículo 52. Compreendendo o versículo 14, embora não esteja em alguns manuscritos de Mateus, este versículo é encontrado em Marcos 12, versículo 40 e Lucas 20, versículo 47. Em vez de lamentarem os próprios pecados e chorarem com as viúvas pobres e os fariseus, se aproveitavam das pessoas para roubá-las. Eles estavam se passando por amigos apenas para obter dinheiro. Lamentável. Conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Os fariseus estavam cegos para os verdadeiros valores da vida. Suas prioridades eram confusas. Eles faziam um juramento e usavam algum objeto sagrado para justificar essa jura. O ouro no templo, por exemplo, ou a dádiva sobre o altar, mas eles não juravam pelo santuário ou pelo altar. O templo santificava o ouro e o altar santificava a dádiva. Eles deixavam Deus de fora de suas prioridades. Exposição bíblica dos versículos 23 e 24. Os fariseus eram especialistas em questões menores, tinham regras para todos os pequenos aspectos da vida, enquanto, ao mesmo tempo, deixavam de lado o que era importante. Normalmente, os legalistas defendem detalhes, mas não dão a atenção devida aos grandes princípios. Esta multidão achava normal condenar um homem inocente, mas tinha medo de entrar no pretório de Pilatos para não ser contaminado. Conforme João 18, versículo 28. Justiça, misericórdia e fidelidade são as qualidades importantes que Deus está procurando, e obedecer a regras não as substitui. Embora seja louvável prestar atenção aos detalhes, nunca devemos perder nosso senso de prioridade em questões espirituais. Jesus não condenou a prática do dízimo, mas condenou aqueles que permitiam que os escrúpulos legalistas os impedissem de desenvolver o verdadeiro caráter cristão. Exposição bíblica dos versículos 25 a 28. Jesus usou duas ilustrações aqui: o corpo, o prato e os sepulcros. Ambos ilustram a mesma verdade. Uma pessoa pode estar limpa por fora e, ao mesmo tempo, suja por dentro. Imagine comer em pratos sujos. O que quer que coloquemos num prato ou copo sujos, também ficará sujo. Os fariseus tinham o cuidado de manter o exterior muito limpo, porque era isso que as pessoas viam, e eles queriam o louvor delas, mas o Senhor sonda o coração. Conforme 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. E quando Deus olhava para o íntimo, ele via ganância e cobiça. Mateus 23, versículo 25. Exposição bíblica dos versículos 29 a 33. Quando chamou os fariseus de serpentes e raça de víboras, Jesus os estava identificando com Satanás, que é a serpente. Gênesis 3, versículos 1 e 2. Em sua parábola do joio, Cristo afirmou claramente que Satanás tem uma família,
Mateus 13, versículo 38. O diabo é um assassino e um mentiroso. João 8, versículo 44. E seus filhos seguem seu exemplo. Os fariseus também eram mentirosos. Mateus 23, versículo 30. E assassinos. Versículo 34. Enquanto revemos estas declarações de Jesus, podemos ver por que os fariseus eram seus inimigos. Jesus enfatizava o homem interior. Eles estavam preocupados com o exterior. Ele pregava uma vida espiritual baseada em princípios. Os fariseus eram mestres em leis e regras. Cristo avaliava a espiritualidade em termos de caráter. Já os fariseus a mensuravam de acordo com a prática de atividades religiosas em conformidade com leis externas. Eles eram orgulhosos e usavam as pessoas para realizar os propósitos deles. O Filho de Deus, ao contrário, ensinava a humildade e o serviço sacrificial. A vida santa de Jesus expunha a devoção artificial e a religião superficial dos fariseus. Em vez de saírem da escuridão através de Cristo, os fariseus tentaram apagar a luz, mas não conseguiram. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 23, versículos 3 a 39, com a exposição bíblica dos versículos 37 a 39. Jesus proferiu estas palavras de lamentação como uma expressão sincera de seu amor por Jerusalém e de seu pesar pelas muitas oportunidades de salvação que o povo ignorou. Jerusalém refere-se a toda a nação de Israel. Os líderes da nação foram culpados de crimes frequentes enquanto rejeitaram os mensageiros de Deus e até mataram alguns deles, mas, em sua graça, Jesus veio para juntar o povo e salvá-lo. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.